Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, para mais um estudo. Neste dia 1º de maio de 2020. Por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor pela graça da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado. Agradecemos a todos os companheiros de jornada que têm nos acompanhado durante os nossos estudos, as nossas reflexões do Evangelho do Cristo. Muito obrigado a todos. E hoje, neste momento, estamos iniciando um estudo novo para ampliar os nossos esclarecimentos, os nossos conhecimentos acerca da doutrina espírita. Vamos estudar em alguns encontros um material de uma forma bem resumida, publicado pelo Instituto de Difusão Espírita, ou ID, de Araras, São Paulo, uma editora com publicações exclusivamente no meio espírita, que tem como título Espiritismo e o Centro Espírita. O que é? O que é espiritismo? O que é o Centro Espírita? Então, neste livreto, é um livreto bem resumido, onde os companheiros da editora ID, eles nos trazem esclarecimentos através de 42 perguntas sobre espiritismo, sobre o que é o Centro Espírita, quais são os trabalhos realizados, as atividades realizadas em um centro espírita, por que veio o espiritismo para a face da Terra, a quem o espiritismo é destinado. É lógico que para falarmos de doutrina espírita, de uma forma tão resumida conforme eles trazem aqui, é importante nós lembrarmos que este estudo não é direcionado especificamente àquelas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, mas em especial a elas, pessoas que são leigas, pessoas que às vezes nem simpatizantes são da doutrina espírita, não conhecem a doutrina espírita, para que elas possam, se tiver boa vontade, conhecer o que é doutrina espírita, até para desmistificar sobre espiritismo. Exatamente a finalidade deste livreto publicado pela editora ID. E também aqueles companheiros que já têm conhecimento da doutrina espírita, que às vezes nós esquecemos os conceitos, as bases da doutrina espírita, a finalidade da doutrina espírita. Mas esta fé raciocinada que nós temos à nossa disposição está na face da Terra há 163 anos para nos auxiliar em nosso crescimento, nos auxiliar no nosso esclarecimento, no desapego às coisas materiais, no desapego às coisas aqui deste mundo, aprendermos a viver a vida como ela deve ser vivida, a prática da fraternidade, a prática da colaboração, o viver em família, o viver em sociedade e assim sucessivamente. E para começarmos esses estudos é importante nós lembrarmos, citando o que nós encontramos logo na primeira página do primeiro livro da doutrina espírita, aquele que nós temos como base, como espinha dorsal da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, onde Kardec colocou da seguinte maneira, que no Livro dos Espíritos nós encontramos aqueles princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e a vida futura da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. Então aqui Kardec, logo no início de O Livro dos Espíritos, ele já deixa bem claro que a doutrina não é de Kardec. Igual muitos companheiros, até mesmo no meio espírita, que se classificam como espíritas, quando são questionados sobre a sua religião, muitos de nós respondemos: eu sou espírita kardecista. Não sejamos
que não seja esse espiritismo que nós conhecemos. Então não é espiritismo de Kardec, não é doutrina de Kardec, é doutrina dos espíritos. Então quando nós respondermos sobre a nossa religião, já que o espiritismo, como veremos, é uma religião, além de ser filosofia e ciência, quando respondermos, simplesmente espírita. E só, não temos que acrescentar que somos espíritas kardecista. Mas, conforme nós havíamos falado, na primeira página desse livreto da editora ID, que nos traz esses esclarecimentos, conforme eles nos dizem aqui na contracapa, que é um resumo simples e rápido, através de perguntas sobre dúvidas mais comuns do leitor em relação à doutrina espírita. Então aqui eles nos trazem o seguinte, que o espiritismo, ou a doutrina espírita, se dirige aos que não creem ou aos que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta. Então aqui Kardec nos deixa bem claro a quem a doutrina espírita se dirige. A doutrina espírita não se dirige àquele que já tem uma fé definida, que já tem uma fé robusta, e que esta fé para ele basta. Mas há aqueles companheiros de jornada que não têm fé, que ainda não têm uma crença definida, que não têm uma religião e que está em busca de esclarecimentos. Mas é lógico que também veio para auxiliar aqueles que já têm fé e que ele acha que aquela fé lhe basta, mas ele quer um pouco mais de esclarecimentos, principalmente acerca da vida no mundo espiritual. Já que via de nós que nos classificamos como cristãos, somos espiritualistas, ou seja, acreditamos em algo após a morte, temos aquela certeza aqui com o corpo físico que continuamos vivendo, mas a doutrina espírita vem e nos mostra assim, de uma forma bem ampla e mais clara sobre esta vida, que exatamente quando Kardec começou a investigar o processo investigativo sobre este mundo espiritual, através daquele processo que nós conhecemos como mesas girantes. Então aqui eles acrescentam dizendo sobre esta destinação da doutrina espírita que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. Então o espiritismo não. E se algum espírita ou algum companheiro que se diz espírita se dirigir a alguém o convidando para vir para o espiritismo, porque o espiritismo salva, está agindo de forma equivocada, porque o espiritismo não se destina a isso. O espiritismo vale para toda e qualquer religião, não salva ninguém. Nenhuma religião por si só salva ninguém. Mas como nós sabemos, as nossas atitudes. Porque quando Jesus foi questionado sobre a salvação, ele respondeu exatamente: fazei esforços. Então, quando nós achamos que uma religião é melhor que a outra, que uma religião, que a minha religião vai me salvar, estamos equivocados, ainda não entendemos o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Então é isso também que a doutrina espírita vem nos ensinar. Quando questionamos, Senhor, haverá os que se salvam? Fazei esforços, independentemente da religião que você professa, sob qual bandeira religiosa você se encontra albergado, fazei esforços em colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Fazei esforços em se tornar uma pessoa melhor, conforme nós encontramos aquela bandeira principal da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Conforme os companheiros espirituais nos dizem, o único caminho que nos leva à salvação chama-se caridade. Então eles nos dizem sobre isto, que a doutrina espírita não pede para ninguém renunciar à sua crença para vir adotar a crença espírita ou a religião espírita. E aí eles acrescentam ainda, ó, e nisto
ele, ou seja, o Espiritismo, é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade. Então, a doutrina espírita, ou nós que estamos aqui na doutrina espírita, temos que agir sempre com tolerância em relação aos outros companheiros de outros credos religiosos e também com a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de professar a sua fé. Se querem frequentar a doutrina espírita, sem problema nenhum, podem frequentar, podem beber nesta fonte inesgotável de ensinamentos e continuar com a sua consciência tranquila, professando a sua fé. Porque para receber em um centro espírita benefícios que o centro espírita tem condições de ofertar, não precisa deixar a sua religião. Não obrigaremos nenhum centro espírita que realmente trabalha de forma séria, de acordo com a pureza da doutrina espírita, nenhum centro espírita vai exigir de você, quando você bater às portas daquele centro, exigir que você, para ser atendido, para receber algum atendimento naquele centro espírita, se converta ao espiritismo. Não, de forma alguma. Nem perguntaremos qual religião você professa. Nem perguntaremos se você acredita em reencarnação. Nem perguntaremos se você acredita ou se você tem Jesus como o seu guia e modelo. Nem perguntaremos se você até mesmo acredita em Deus. Mas conforme os espíritos amigos nos falam, socorrei primeiro. Depois, se possível, esclareça. Sanar os problemas, sem sombra de dúvida, é o que nós estamos, é para isto que estamos aqui na Terra, auxiliar, cooperar, e para isto também a doutrina espírita veio para auxiliar, cooperar, esclarecer, e assim sucessivamente. Então, falando nisto, nós encontramos aqui no livro O Consolador, a questão 353, na questão 353, Kardec foi questionado sobre o Espiritismo da seguinte maneira: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Ou substituir as outras religiões? Ou seja, o Espiritismo veio para a Terra para se tornar a única religião da face da Terra? E aí, Emmanuel sabiamente nos responde: o Consolador, ou o Espiritismo, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. Então Jesus, lá no início do seu messianato, disse isto: ó, fiquem tranquilos, porque eu não vim destruir a lei, eu vim para dar cumprimento à lei. Então, assim, conforme Emmanuel nos fala, assim a doutrina espírita também tem que dizer: eu não vim destruir nenhuma religião, mas vim para auxiliar toda e qualquer religião, toda e qualquer criatura, conforme ele acrescenta: ó, eu não vim exterminar as outras crenças, ou melhor, o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade, ou seja, cada uma das crenças detém uma parcela da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Então a doutrina espírita vem para lançar luz sobre estas verdades, essas partículas de verdade que cada religião ou cada crença detém. E aí ele acrescenta ainda que a missão do Consolador, ou a missão do Espiritismo, tem que se verificar junto das almas e não ao lado das glórias efêmeras dos triunfos materiais. Então, o Espiritismo também vem para combater em nós o materialismo, combater em nós ou esclarecer em nós e para nós em relação ao egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência, orgulho e tantos outros vícios. E ainda ele diz que, esclarecendo o erro religioso, onde quer que se encontre,
e revelando a verdadeira luz pelos atos e ensinamentos. Então, para isto, a doutrina espírita veio à face da terra. Não veio para exterminar nenhuma religião, mas para auxiliar a todos os homens de boa vontade. Então, aqui, esses companheiros da editora ID, no capítulo 1 deste livreto, nos diz o seguinte, fazendo um convite. Convidamos você a conhecer um pouquinho sobre Espiritismo. Cremos em Deus, nosso Pai e Criador, e em Jesus, nosso guia e modelo. Aqui eles lembram a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos sobre aquele tipo mais perfeito que Deus tinha encaminhado à Terra para nos servir de guia e modelo. E os espíritos amigos nos respondem com a única palavra, Jesus. E aí eles seguem aqui dizendo, respeitamos, e assim deve ser a nossa atitude, respeitar todas as opiniões, toda a diversidade humana e sua pluralidade cultural, e procuramos nos aproximar da verdade através dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e das demais obras codificadas por Allan Kardec. Estudando e vivenciando, aprendemos que o mundo melhora à medida que nos melhorarmos e virmos na caridade um dos caminhos, amando o próximo, sem julgamento, sem distinção, e ficando feliz com sua felicidade. A nossa felicidade deve ser ou deveria ser a felicidade do outro, pois nosso objetivo é evoluir. Todos nós estamos aqui na Terra com esta missão, com essa destinação, que é evoluir nosso espírito servindo ao Criador em toda a extensão da sua criação. Então, todos nós estamos aqui na Terra com essa tarefa, ou com esta missão de evoluir, e aquela paz que nós dizemos almejar, aquela paz que nós dizemos desejar para o mundo, ela começa em nós. Igual a letra daquela música, a paz do mundo começa em mim. Então, que possamos realmente construir esta paz que dizemos almejar no nosso interior. Todos nós queremos habitar um mundo regenerado, já que estamos vivendo um período que, conforme os espíritos amigos nos dizem, já iniciando ou já vivenciando aquela era do espírito, talvez aquele ápice do processo de regeneração que teve início lá com a vinda de Jesus, quando ele nos trouxe esses ensinamentos que nós temos à nossa disposição através dos seus evangelhos de amor, principalmente quando ele nos disse sobre a necessidade de aprendermos a amar. Como verdadeiramente me tornar um ser regenerado se eu não aprender a amar? Então Jesus veio à Terra inaugurar este período de regeneração, e é preciso que aprendamos e coloquemos em prática esses ensinamentos, e o Centro Espírita está aqui na face da Terra exatamente para isto, conforme nos diz Herculano Pires, no livro O Centro Espírita, nos diz da seguinte maneira: o Centro Espírita funciona como um transformador de ideias fraternas em correntes de energias ativas. Então, o Centro Espírita é um transformador de ideias. Ao mesmo tempo, o Centro Espírita é instrumento de ação imediata e age de acordo com as necessidades mais urgentes. O Centro Espírita é um educandário de almas. O Centro Espírita é um educandário de luz, um posto de assistência avançado aqui na Terra. Então, que possamos enxergar isto e colocarmos em prática na nossa vida. Então, aqui os nossos companheiros começam com este primeiro
questionamento. Este primeiro questionamento desta sequência, que são 42 questionamentos e que estudaremos ao longo dos nossos encontros, todos estes questionamentos, então eles começam perguntando: como surgiu o Espiritismo? Como foi que surgiu? Foi Kardec que trouxe ou que inventou essa ideia de Espiritismo? E aí eles nos dizem, nós sabemos que não, mas eles nos dizem aqui, o Espiritismo ou doutrina dos espíritos não é doutrina de Kardec, como nós encontramos lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos amigos nos falam sobre a primeira, segunda e terceira revelação, que a primeira revelação está personificada em Moisés, a lei de justiça, e que a segunda revelação, que é a lei de amor, está personificada no Cristo, e que a terceira revelação, eles não dizem que é a última, mas a terceira revelação não está personificada em nenhum homem, em nenhuma criatura, por ser a doutrina dos espíritos. Não é doutrina de Kardec. Kardec realizou este monumental trabalho de organização, de decodificação da doutrina. Mas a doutrina não é dele, é dos espíritos, passou pelo crivo da universalidade dos espíritos. Então aqui eles nos dizem, por isso que eles nos dizem, a doutrina dos espíritos surgiu através de pesquisas sobre fenômenos produzidos pelos espíritos, habitantes do mundo espiritual, que já deixaram a vida terrena pela decorrência biológica da morte do corpo físico. Decorrência biológica da morte do corpo físico. O espírito continua vivendo, utilizando-se do método de observação de tais fenômenos conhecidos, ou seja, partiu de fenômenos conhecidos aqui na Terra para o desconhecido. Desde os tempos mais remotos, conceituado professor francês, interessou-se por estudar esses acontecimentos com critério da imparcialidade e principalmente da concordância existente entre as informações obtidas simultaneamente por médiuns desconhecidos entre si de diferentes partes do mundo, médiuns desconhecidos entre si e de Kardec de diversos pontos do mundo. Então aqui ele nos fala a concordância desses ensinamentos, a imparcialidade em relação aos critérios. Então Kardec elaborava através da intuição, através da assistência dos espíritos amigos, os questionamentos e encaminhava para diversos endereços na Terra, em vários continentes da Terra, correspondências com estes questionamentos e recebia depois as respostas. Nós sabemos que naquela época foi um processo bastante difícil e demorado. Não existia naquela época um correio tão ágil, não existia sistema de comunicação, não existia meio de transporte ágil como nós temos hoje. E, principalmente, não existia redes sociais, não existia WhatsApp, não existia e-mail para Kardec mandar essas correspondências de uma forma mais rápida. Mesmo assim, com o auxílio, com o amparo da espiritualidade amiga, coordenada por Jesus e orientada por Jesus, ele conseguiu realizar este monumental trabalho de pesquisa. Então, na sequência, na questão número 2 deste livreto, eles fizeram este questionamento: quem foi Allan Kardec? E aí, como nós já sabemos, mas vem aqui a resposta: Allan Kardec é o pseudônimo de um professor francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804. Influente educador, poliglota, tradutor e autor de vários livros didáticos utilizados pelo governo francês, ao organizar a codificação espírita, adotou o pseudônimo de Allan Kardec, por orientação da espiritualidade amiga, para separar as suas obras educativas
do resultado colhido das informações trazidas pelos espíritos. Como educador poliglota, falava alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. Traduziu para o alemão obras de autores clássicos franceses, especialmente os escritos de Fénelon. Fundou em Paris, com sua esposa Amélie, um estabelecimento de ensino semelhante ao de Yverdon, fundado e dirigido pelo educador Pestalozzi. O educador Pestalozzi foi o seu professor. E no terceiro questionamento, nós encontramos aqui belíssimos esclarecimentos acerca das bases da doutrina espírita. Então foi feito o questionamento: quais são as bases da doutrina espírita? Ou quais são as bases do espiritismo? A doutrina espírita estrutura-se na fé raciocinada. Não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. Eu creio, eu tenho fé porque sei como funciona, eu sei como é. A fé raciocinada no Evangelho de Jesus, com sólidos fundamentos nos seguintes princípios. Quais são os princípios bases da doutrina espírita? Existência de Deus. Ah, mas o espírita acredita que Deus existe? É lógico, sem sombra de dúvida. Tudo que existe no universo é criação de Deus. E exatamente por isso que Kardec, logo no primeiro questionamento de O Livro dos Espíritos, quis saber, perante a espiritualidade, ou de acordo com o entendimento da espiritualidade, o que é Deus. Mas espera aí, o que é Deus? Porque as religiões aqui na face da Terra dão várias conceituações para Deus. O personifica como uma criatura, como um humano, mas aí Kardec sabiamente não perguntou quem é Deus como se fosse uma criatura, mas que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então aí começam os estudos de O Livro dos Espíritos, começando exatamente pelo início de tudo que é Deus. Então aqui ele nos fala sobre a existência de Deus e a sua unicidade, imortalidade da alma, pluralidade das existências ou reencarnação, impulsionadora da evolução, ou seja, a reencarnação é impulsionadora da evolução, ou aquele perdão, naquela simbologia de perdão máximo de Deus, onde ele nos oferta oportunidade, porque reencarnação nós podemos também classificar ou denominar como oportunidade, porque a reencarnação nada mais é que oportunidades que Deus nos concede ao infinito para aprendermos. E ainda nos diz o seguinte, como base da doutrina: comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, que é a capacidade humana de intercâmbio entre os dois planos da vida, ou seja, mediunidade, médium, ou seja, meio de comunicação entre plano físico e plano espiritual, e ainda pluralidade dos mundos habitados, que Jesus também falou sobre isso: há muitas moradas na casa do meu Pai. Temos também como fundamento da doutrina espírita lei de causa e efeito, ou lei de responsabilidade. Temos como fundamento da doutrina espírita, conforme já comentamos, Jesus, guia e modelo da humanidade, e tantos outros fundamentos que nós temos. E para encerrarmos as nossas reflexões nesta tarde, essa primeira parte de reflexões sobre o Espiritismo e o Centro Espírita, o que é o Espiritismo, o que é um Centro Espírita, o questionamento número 4. Espiritismo é uma ciência, filosofia ou religião? O que é o Espiritismo? É ciência? É filosofia? Ou é religião? Quase todos nós, espíritas, já sabemos essa resposta. Mas aqui, esses companheiros nos colocam da seguinte maneira: o Espiritismo engloba os 3 aspectos. Ou seja, o Espiritismo ele está em cima de um tripé: ciência, filosofia e religião. E aí nos diz, é ciência que investiga e pesquisa. Exatamente por aqui que Kardec começou o trabalho de organização da doutrina espírita, investigando, partindo
do que ele conhecia, principalmente em relação ao magnetismo, para o desconhecido, para chegar a este monumento que nós temos à nossa disposição, que é a doutrina espírita. É filosofia que questiona e apresenta diretrizes para reflexão. Então, filosofia, porque apresenta diretrizes para reflexão, reflexões sobre a vida. Quem somos? Ou o que somos? De onde viemos? Para onde iremos? O que estamos fazendo na Terra? Por que uns são ricos e outros pobres? Por que uns nascem sãos e outros enfermos? Por que uns não sofrem e outros sofrem tanto? Por que passarmos por dificuldades igual estamos passando aqui na Terra? Momentos de desespero para muitos e para outros oportunidade de aprendizado, chamada pandemia, que está atingindo todo o planeta Terra. Então, com certeza, são questionamentos que esta parte filosófica da doutrina espírita nos responde e ainda diz que é religião na prática da fraternidade. Então, neste religare com o Pai, na prática da fraternidade pura, do real sentimento de amor ao próximo, tendo como regra de vida a caridade em toda a sua extensão. Enfim, uma religião cristã. Então, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e uma religião cristã. Cristianismo redivivo na face da Terra. Que possamos aproveitar esses estudos, que possamos aproveitar estas reflexões e trazermos para a prática do dia a dia, em especial em relação à fraternidade, em relação ao amor ao próximo, em relação à vivência do cristianismo na nossa vida. O cristianismo da forma mais singela e mais pura, conforme nos ensina Jesus há 2000 anos. Paz a todos nós, uma boa tarde e até a próxima oportunidade para darmos continuidade a estes estudos. Paz aos nossos corações.